Começa agora Tempo de Jogo. 90 minutos de muito futebol e outros esportes. Tudo sobre o Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e muito mais. Muito mais. Informação, opinião e análise com o DNA da energia. O Tempo de Jogo tá no ar. Energia. Muito bom dia! Está começando mais uma edição especial de final de ano do Tempo de Jogo. Seja bem-vindo, você que está chegando no youtube.com/energia97, você que nos dá carona no seu carro no 97.7 nas ondas do rádio em São Paulo e região, você que nos acompanha no nosso app da Energia 97 no Brasil e no mundo. Aliás, não tem nosso app, meu amigo? Baixa aí na tua loja digital o app do Fundo Azul e ouça a Energia 97 em qualquer lugar do planeta. Okay. Esse é o Tempo de Jogo especial de final de ano, num oferecimento de YPF Lubrificantes, inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes e KTO, onde a diversão acontece. Comigo na bancada, hoje, Danilo Soto, André Ranieri, Rafael Sgrilles. Bom dia, galera. Muito bom dia, Marcelo Lima. Bom dia, Sgrilles. Bom dia, André Ranieri. Alô, quero, muito bom dia. Tá rindo, ei, quero. Chegando... Danilão, tô seu fã. Danilão, tô seu fã, viu? Obrigado, Danilão, você é o melhor. Gostoso. Danilão, você é o melhor, viu? Obrigado, quero. Eu ouvi o ano inteiro isso daí. Que gostoso. Obrigado, quero. Eu também sou seu fã. Estamos chegando no final do ano aí. E a gente se divertiu, rapaziada. Porque a gente deu de risada aqui no Tempo de Jogo. Eu vou te falar que foi uma terapia pra mim participar do Tempo de Jogo esse ano, porque eu me diverti, dei risada bastante. Estamos chegando no final do ano. Aliás, um feliz ano novo aí pra vocês aí, que vocês tenham uma virada espetacular para um ano seguinte aí, que seja maravilhoso. Tamo aí, hoje um programa nostálgico. Bom dia, Ranieri. Foi uma terapia tão boa que te encaminharam pro psiquiatra, né, Danilão? Fala, Danilão, beleza? Muito bom dia a você, Lima, Sgrilles. Quero. Aí, quero. Olha lá, cadê ele? Bom dia, eu quero. Ele veio também. Ele na bancada. Aí, calma, não vou, quero. Não vou, quero. Calma. Aí, olha lá, ele briga ali. Sociedade Protetora dos Animais em 13. Ele bica lá. É isso, né? Ô, Lima, você sabe que no início do ano, eu falava assim, será que o Tempo de Jogo ele vai durar toda essa temporada? Será que vamos sobreviver, né? Porque foi um programa piloto que começou no YouTube, que foi muito bem no YouTube, super assim, a galera participava e elogiava, isso é legal. Verdade. Falaram, nossa, o programa tá muito legal, parabéns. Falaram que, assim, deu muito liga também os 4 integrantes aqui e depois os outros integrantes que também participaram e participam ainda, como Marcos Costi, o próprio Gabriel Furman, né? Que hoje tá lá na Alemanha, muito legal, fazendo um trabalho bacana. Todo mundo que veio aqui e compôs em algum momento a bancada, o Sombra já veio, o Dodô veio, o RG veio, o Seu Bento veio um montão de vezes, De Paula também veio. Tem uma vez que não veio, o Mota que esnobou o programa, né? Porque ele não pode esse horário. Exato, né? Ele falou que passeia com a cachorrinha, né? Com a Safira. Não tem... Mas assim, eu vou falar que foi muito legal. O programa, ele caiu já na boca do povo, tá? O pessoal conhece, é o programa pra muita gente, programa da hora do almoço. Programa da Energia de Futebol da hora do almoço, né? É muito bacana. Então, fico feliz. Consolidamos, quer dizer, a gente aqui como... A energia, né? A energia, né? Quando eu digo é isso, a energia, ela consolidou mais um programa e isso é muito legal. E é muito legal também fazer parte desse programa ao lado de vocês, Marcelo Lima Soto e ele, Rafael Sgrilles. Fala, Sgrilles, bom dia. Tudo bem, Andrezinho? Bom dia. Grande abraço pra você, pro Marcelo Lima, grande Danilo Soto. Alô, quero, bom dia! Bom dia! Bom dia lá, ó, quero ali, ó. Tá no veneno, hein, quero. Rapaz do céu, um ano já? Um ano. Rapaz, olha,
Se pra um foi Ai, terapia, garoto. nós, os outros, se procurar aí um profissional, um médico, nós vamos enlouquecer o médico, Tem com gente que ficou certeza, maluca aí. depois desse ano. Mas sensacional, muito legal, chegando aí a 1 ano de tempo de jogo. Na verdade, 1 ano no dia 13 de janeiro de 26. É, mas Isso, não é. Completando exatamente. esse Mas ano, o vai. Lima meses. também quer tudo nos mil. Mas já estamos chegando aí, Mas já, por que né? que nós estamos falando Os disso, né? tecnológicos, Por né? que nós estamos falando disso nessa apresentação? Porque hoje, né, dentre os programas especiais de final de ano, que nós fizemos gravados e tal, hoje é especial porque nós vamos reprisar o nosso programa número 1. Ó, Que legal. O primeiro Aí programa. sim, Por isso que eu Rafinha. falei que do ano, ano do dia 13 de janeiro do ano que vem. Por quê? Ai, como eu era novo, viu? Como eu era menino. Ainda tinha 42. Já fiz 43, olha lá. E olha assim, lá. ó, só uma menção aqui que a gente não falou, mas que tem que falar que são importantíssimos, são integrantes fixos aqui do Tempo de Jogo. O Eri Oliveira e o Quero Quero, né? Que é o dono Isso. do Quero Quero. Isso. O também conhecido como DJ Gabiru. E o Silvio Luiz, também conhecido como Cowboy. Também. Além de Robertinho de onde que é? Do Recife do Recife Mauá. de Mauá. E nas horas Robertinho de vagas, Recife. Silvano Purim. O nosso nas horas- Lenine da energia. E o Silvano Purim, Sou engenheiro. que é o engenheiro que ele não tem o que fazer em casa, ele fala assim, deixa eu ir lá pra rádio. Ele é meio assim, né? Ele vem aqui, fica com a gente no tempo de jogo. Então, Quando o Silvio Luiz tem que tamo descer junto. pra fumar, um dos 40 cigarros por dia, o Silvano assume por E enquanto. Eles vão destacar revezando. também, Rani, você falou muito bem da nossa equipe, destacar também você que manda mensagem pra gente, que manda vídeo todo o programa. Ah, sem o ouvinte não existiria. Sem né? vocês aí, a gente não teria durado tanto tempo aqui no Com certeza. tempo de jogo. Então a participação de Obrigado. cada um aí, as mensagens. Thank A gente you. se diverte também com os comentários que vocês mandam aqui no YouTube. Muitas vezes a gente, fora do ar, a gente comenta sobre os comentários de vocês aqui. Então um grande abraço a todos que participaram, tiveram com a gente o ano inteiro. E você que chegou depois também, que foi ficando. Então vocês são fundamentais. E os bots? E isso que ia falar, esquecemos dos os bodes. família Você fomentando. não falou dos seus amigos, quero. Ó, não tem essa parada de bode em boné, não, viu? Bode são vocês aí, todos. É verdade. E o Sombra O também. Sombra que, poxa, Mas aí que sabe nos deu o as que condições acontece? também de fazer, né? O Muito Quero obrigado Quero, mesmo. ele fica com ciúmes dos bodes José e Mané que foram incorporados, então Não. ele vai pedir pro chefe lá, com medo de ser retirado do boné, né? O isso Sombra que ele tem, fez. tem medo... O Sombra não, Quero o Quero Quero. tem medo do Sombra? Opa! Ah, Ele então. não tem medo não, ele puxa o saco do som, é Não. diferente. Ah, não tá. é? Não? Sei. Não. Olha lá. Tá vendo? Chupa. Olha que você tá Olha. perto Que de isso, mim. Quero Quero. Eu te dou uma Que depenada, isso, hein, rapaz? é, Eu te que depeno, hein? isso, Não bica não, meu criado. Ele pega o dedo. Não bica não. Ele pega o Ah, dedo. pururuca. Ah, vai. Pururuca que você tem no... Deixa eu falar. Bom, deixa eu dar um recado bacana pra vocês também da YPF Lubrificante, gente. Porque na YPF Lubrificantes, inovação e tecnologia andam com você em todos os caminhos. Elaion cuida do motor com inteligência, proteção eficaz e alta performance garantida. Já o Extra Vida entrega potência e durabilidade para sua frota render muito mais, seja nas estradas ou na cidade. Desempenho real, proteção que se sente de verdade. Confia que é YPF Lubrificantes. Muito bem, então vamos rever, gente, nesse programa especial aqui que nós vamos mostrar pra vocês como foi o programa número 1, porque tem muita gente que não ouviu, porque ainda não estava no rádio, né? Tava só no YouTube. Com certeza. Então, pra quem ainda não ouviu, quem não tava no rádio hoje, aliás, já dá um bom tempo, né? Nós também estamos no FM com o Tempo de Jogo. Vamos rever como é que foi a primeira abertura, como começou a primeira abertura do Tempo de Jogo no dia 13 de janeiro de 2025, ó. Ah, meu amigo, muito boa tarde já, 12:16. Está começando mais um programa da Energia FM, o Tempo de Jogo. Estaremos a partir de hoje diariamente com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 12h15, começando um pouco menos, um pouco mais, como diria o seu Bento, até 13h45, tá? E dependendo do assunto, claro, a gente teremos acréscimos, né? Como acontece num jogo de 90 minutos, não é? É isso aí, vamos fazer um programa com os jornalistas da casa. É claro que no Estádio 97 temos um jornalista sozinho lá, né? Solitário, o nosso jornalista Ademir Quintino. Mas aqui o Sombra resolveu reunir os outros jornalistas maluquinhos aqui da Energia e vamos fazer esse programa com vocês, com o DNA da Energia, com muita descontração, mas trazendo também muita opinião e muita informação
pra vocês, tá bom? Então, vamos começar a apresentar a nossa bancada fixa, né? Aqui ao meu lado, vocês já viram, está o nosso André Ranieri. Bom dia ou boa tarde já, ou boa noite, dependendo de onde você está nos acompanhando. Se estiver no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seu André Ranieri. Ou boa madrugada, que também existe, Também, né? também. Boa madrugada. Fala, Marcelo Lima, grande abraço a você. Danilo Souto, que você vai apresentar logo mais, também o Skrillex. Todo mundo ligado aqui no Tempo de Jogo, o pessoal já chegando no chat e muito animado, muito animado. Esse programa, ele foi produzido com muito carinho, né? Tá bonito demais, tá muito bonito, tem toda uma estética e o conteúdo também vai estar muito legal. Então vamos que vamos e é o primeiro de muitos, com certeza, hein, Marcelo Lima? É verdade, é isso aí, ó. Esse aqui é o lado, né, das manchetes do programa. Eu e o André Ranieri. Do outro lado, tá o lado mais zoeirinha, né? É, mais doidinho. Tá aqui do meu lado. Ele é o repórter de todas as torcidas. Aqui ele vai estar na rua, conversando com vocês, né, na porta dos estádios, seja aqui na Avenida Paulista ou em qualquer ponto da cidade de São Paulo, ele sempre vai estar nas ruas, pegando a sua opinião, o que você acha dos assuntos e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seu Danilo Souto. Muito boa tarde, Marcelo Lima, meus amigos, Skrillex aqui do meu lado. Esse é o lado da zoeira, amigão. zoeirinha boa. Aqui vai ser a bagunça. Eu vou provocar muito o Ranieri, que tá na outra ponta lá. Ficar cutucando ele aqui, mas boa tarde pra você que tá chegando também aí no Tempo de Jogo. Projeto novo, rapaziada, tô muito empolgado, muito feliz em estar aqui no estúdio com vocês. Não é muito comum eu estar no estúdio com vocês, tô sempre nas ruas, nos estádios, falando com a rapaziada e estarei também conversando com você durante a nossa jornada aqui no Tempo de Jogo. Então, seja muito bem-vindo ao programa e aqui vai ter muita descontração também. Já tô vendo que tem uma galera no chat, então manda a sua mensagem de boas-vindas, manda a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai estar lendo aqui. Tem corneteiro, hein, Danilão? Tem corneteiro Deixa também, eu ver se eu lembro o exatamente, telefone. mano. 3284-7097. Lembrou. 3284-7097. 11 é o perfil. O prefixo de São Paulo, né? Pra você que tá em outros estados, e no Brasil e no mundo, tá? Então manda tua corneta aqui, você vai participar conosco também. É aquele áudio de 10, 15 segundos que você já conhece, 3284-7097, tá? Manda aí que o Robertinho do Recife vai pegar, vai editar, vai mandar pro DJ Gabiru, que vai mandar pro ar. Essa é a nossa equipe de apoio. DJ Gabiru, Robertinho do Recife, Leandro Meira Almeirão. Eles ajudam a fazer o Tempo de Jogo. Ao lado do Danilo Souto está o nosso querido Rafael Skrillex. O homem aqui, rapaz, é o nosso multi-homem do Tempo de Jogo. Além dele comentar, né, e falar sobre diversos assuntos conosco aqui na bancada, ele também faz a produção do nosso programa. Boa tarde, bom dia, boa noite, seu Rafael Skrillex. Grande Marcelo Lima, abraço pra você, pro André, pro grande Danilo Souto aqui, pra você que tá aí do outro lado aí, com essa nova opção aí, aqui na Energia, com o DNA da Energia, com muita informação, com descontração, com debate, com a resenha e, é claro, com a sua participação. Tô on desde as 4 horas da manhã, produzindo, trazendo conteúdo. Acordou Desde as cedo? 4 da manhã. Caramba. E trabalhando ontem, porque você vai ver várias artes, você vai ver vídeos dos clubes, então um programa feito com muito carinho pra você e, é claro, com a participação do ouvinte. Tá aí no trabalho? Deixa o chefe pra lá, deixa aí ligado o YouTube pra você acompanhar a melhor informação e a melhor resenha aqui no rádio, agora no YouTube da Energia, Lima. Boa, é isso aí, a equipe apresentada. Essa é a bancada fixa, né, do nosso programa do Tempo de Jogo. E claro, teremos convidados, o pessoal do Estádio 97 vai participar conosco aqui também ao longo da semana, sempre com alguém, seja Domênico, seu Bento, Sombra, enfim, todo mundo lá do Estádio 97. Só o Mota que não vai vir, né? Por quê? O Mota só se o pessoal pedir. O pessoal pedir, queremos o Motinha, ele vem também. Sacanagem com o Mota, deixa o Ó, Mota. ele vem. Para de delonga Não, aí, mas porque, ó, tem relógio na tela, tempo tem um de relógio jogo, aí já que começou, é o muito nosso importante relógio. pra gente ressaltar, porque é tempo de jogo e o cronômetro tá rolando, Mas galera. tem acréscimo também, vamos ver. E aqui o árbitro não é ruim não, hein? Aqui não é aquela incompetência que a gente vê na arbitragem brasileira, não. Aqui o árbitro dá o acréscimo justo, entendeu? Quem que é o árbitro? A gente. Eu sou o Deivinho da parada. Eu sou o Deivinho da Deivinho. parada. Eu vou deitar e rolar aqui. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Se fosse um árbitro, André Ranieri, qual o senhor gostaria de ser? Pode ser das antigas.
O Daronco. Pra levantar 60 de cada lado no supino. Caramba, rapaz, olha lá. Eu acho que iria de Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Eu gostava de ouvir Sidraque Marinho, lembra? Nossa, era horroroso. Apito árbitro Sidraque Marinho. Horroroso, Danilo. Não, eu lembrei o nome dele. Sidraque Marinho era senhora, que coisa daqueles horrível. jogos antigos da década de Nossa 90. senhora. Você, Ranieri, Esgrilles. Cara, olha... João Leopoldo Aieta? Não. Putz, cara, Roberto Nunes Morgado? Eu respeito a arbitragem, mas, cara, todo mundo é muito ruim, você Não é dá. muito bom. Você é não dá muito pra bom, escolher. Marcelo Lima. Não, mas você... Por isso que eu tô falando, eu escolhi das antigas, né? O do Cid Vanderlei Bosquilha era muito bom, né? Mas enfim... É isso aí, galera. Então é o seguinte, agora nós vamos às manchetes do dia, ok? Vamos lá, galera? Meu amigo, vamos às manchetes do dia, começando com o Palmeiras, que nessa segunda-feira anuncia o seu novo patrocinador Master. O clube avança para bater a meta de 150 milhões fixos no uniforme, meu amigo. Não é brincadeira, não. A diretoria segue esperançosa para ter Andréas Pereira nessa janela. Já o Corinthians corre para regularizar contratos e ter Hugo Souza, Maicon, Romero e Kaká em estreia no Campeonato Paulista, que acontece no dia 16 contra o Bragantino. Muito bem, no São Paulo, o empréstimo de Enzo Dias, o lateral esquerdo, tem cláusula de compra. O clube terá que pagar 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais, ao River Plate, caso o lateral esquerdo entre em campo em 50% dos jogos da temporada, mesmo que por 45 minutos. Aliás, o Enzo Dias será apresentado oficialmente à torcida lá em Orlando, onde o São Paulo faz a pré-temporada, daqui a pouco, à 1h da tarde, no horário de Brasília. O Santos anuncia a contratação do lateral direito Léo Godoy. O jogador argentino, 29 anos, chega por empréstimo junto ao Atlético Paranaense até o fim desta temporada com opção de compra. Muito bem, Paulistão, galera. Começa na próxima quarta-feira o maior e principal estadual do Brasil, com 16 clubes separados em 4 grupos. O Palmeiras defende o título, tenta um inédito tetracampeonato na fase do futebol profissional aqui em São Paulo e no Brasil, né? E o título de 23, o Santos, que foi vice, quem sabe, voltando também à elite da Série A do Brasileiro, consiga pelo menos repetir a final do ano passado. O tempo de jogo também acompanha outros esportes. O campeão olímpico em 2012, Arthur Zanetti, aos 36 anos, decidiu encerrar a carreira de atleta profissional. Ele vai seguir na modalidade como treinador em São Caetano. Esse é o tempo de jogo. Beleza, aí, tá vendo? Essa foi a abertura. Caramba, que legal. Rapaz, a abertura do primeiro programa. Saudade. Deu saudade já. Já deu saudade? Nessa época a gente não tinha tanta preocupação. O Quero não tinha aprendido a falar, você viu que coisa linda? Eu não sentava aqui, eu sentava ali. Mudamos posições, é verdade. Mudamos posições. O Lima, você já tinha hemorroida, Lima? Não, você já tinha. Já tinha provinciado a sua almofadinha. Ele é muito Não, quem não sabe, quem usa a almofadinha é o Ranieri, não sou eu, não. Aliás, usou 3, porque o negócio ali é perigoso. Ele solicitou uma boia pra direção, como não tinha boia, ficou com 3 almofadas. Então essa foi a abertura do primeiro programa do Tempo de Jogo. Então agora, gente, até como curiosidade, a gente começou a fazer um quadro lá para projetar o ano dos clubes brasileiros e principalmente os paulistas. São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Então a gente fez um quadro ali, quem saiu, quem tá chegando, né? Possíveis contratações. Mirassol acho que vai ser a grande estrela Mirassol desse nem momento. Tinha, Nossa né, meu? senhora. Então vamos, por curiosidade, né? Vamos ver como é que foi o começo de janeiro dos times do Palmeiras, né? Do Corinthians, do São Paulo, do Santos. A gente foi chamando clube a clube para projetar, né? O ano de 2025. Vocês lembram como é que foi o começo do ano do seu time? Não lembra? Então, a partir de agora, no tempo de jogo número 1, lá no dia 13 de janeiro, vamos ver como é que a gente projetou e mostrou os grandes clubes de São Paulo? Ó. Inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes. Agora o espaço é verde no tempo de jogo. Vem, Palmeiras! Muito
Muito bem, chegando o Palmeiras no tempo de jogo. O Palmeiras, que é o atual tricampeão paulista, tentando um inédito tetracampeonato. Só o paulistano conseguiu, ainda na época amadora do futebol, um tetracampeonato paulista. Foi de 16 a 19. E só não conquistou o penta porque o Palestra Itália, em 1920, conseguiu quebrar aquela hegemonia do paulistano, né? Paulistano que abandonou o futebol. Lá se juntou, né? Paulistano, Associação Atlética das Palmeiras, e virou o São Paulo Futebol Clube, né? Então o Palmeiras tentando, nessa era do profissionalismo no futebol, um inédito tetracampeonato paulista. Vamos ver se vai conseguir. Tá vindo forte, tá vindo forte. Nós vamos fazer um quadro aqui, né, nesse começo, hoje e amanhã, de quem entra, né, quem chega e quem sai, né? Pra gente ter uma ideia aqui, ilustração na tela pra você que nos acompanha no YouTube. Olha lá, vamos ver aqui quem tá chegando e quem tá saindo do Palmeiras pra gente debater. Claramente, né, Ranieri, Danilo, Sgrills, a postura mudou da Leila e do Palmeiras em relação a contratações, né? Antes, aquelas contratações caras, diga-se de passagem, caras, né? Mas com jogadores teoricamente promissores pro Abel lapidar, né? O próprio Flaco Lopes, o Atuesta, Merentiel, enfim. Agora, né, tá chegando o Facundo Torres, que era um cara que fazia sucesso na MLS, né, no Orlando. MLS, Facundo Torres, E principalmente, pelo menos até agora, a principal contratação do Palmeiras, o Paulinho, que foi a estrela do Atlético Mineiro no ano passado, né? Tá chegando ao Palmeiras, foi Gabriel Menino, foi o jovem Patrick por empréstimo, mais uma grana boa, né? E tá saindo, quem saiu aí? Saiu o Dudu, que todo mundo já sabia que ia sair, né? Depois daquela confusão no meio do ano, quando ele já estava com pré-contrato assinado com o Cruzeiro. A Leila deu, vocês lembram, né? Ela veio ao ar e falou, olha, por mim ele tem que cumprir o que ele já acordou com o Cruzeiro, pode ir embora. Mas não foi. Ficou ainda mais 6 meses no Palmeiras, mas acabou saindo. E as duas que eu disse aqui, o Gabriel Menino e o Patrick, que vão pro Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras ainda está tentando o Andréas Pereira, uma negociação milionária, né? Lá junto ao Fulham da Inglaterra. E tem o City, né, galera, que tá vindo com uma bala pra tirar o Vitor Reis do Palmeiras. Dizem 40 milhões de euros, mas parece que é um pouco menos, tá? A oferta é bem menos, né, do que a cúpula esperava, né? Mas já admite por 30 milhões já colocar a proposta na mesa. Né? Mas só que a Leila vai fazer jogo duro pra não negociar o jogador antes do Mundial de Clubes. Mas eu não sei que com 30 milhões de euros vai conseguir segurar o ímpeto, a vontade do jogador também de jogar lá na equipe do Manchester City. E é um pedido do Guardiola, porque tá um queijo suíço a zaga da equipe do Manchester City nessa temporada, inclusive a grande chance dos outros clubes conquistarem a Premier League. Ô Lima, vou incluir a galera do chat aqui. Manda aí, porque o Ulisses já falou aqui que o Palmeiras tá contratando só bagre. Ah, é? Como assim só bagre? O Paulinho é bagre, rapaziada? Não, baita contratação. Pra mim, a principal contratação do ano na temporada do futebol brasileiro é o Paulinho. Claro, tá machucado, tá? Precisa se recuperar? Precisa. Mas foi a principal contratação que balançou a janela internacional, a janela nacional de transferências, porque o Paulinho, 18 milhões de euros, são patamares de negociação de exterior. E ainda vai Gabriel Menino, que estava sem espaço no Palmeiras, e o Patrick, que era o capitão desse time da Copinha. Então chega para uma negociação bem badalada. Facundo Torres também. O Cruzeiro... Chegar o Andréas Pereira também, um baita jogador. O Andréas Pereira também. O Fulham já admite negociar o jogador agora. Já admite negociar o jogador. Dizem que já tá procurando meio-campistas, né? Lá no mercado europeu. Mas pra mim é uma contratação considerável do Paulinho. É claro, vai dar certo? Ninguém sabe. Veremos cenas dos próximos capítulos. Mas na mão do Abel e um jogador de mobilidade como é o Paulinho, pra mim é muito interessante. Ainda em cima disso, tem o Jorginho também, que surgiu na parada. Foi oferecido, Ele foi oferecido, né? Ele tá no Arsenal, mas não tá prestigiado, tem contrato até o meio do ano. Só que assim, Jorginho e Andréas Pereira são jogadores com características bem diferentes, né? Então assim, o Palmeiras até tirou o pé, tá deixando em banho-maria nessa situação do Jorginho. Para mim, o Andréas Pereira é um jogador mais interessante mesmo para um elenco. E eu acho que é por isso que o Palmeiras não tá investindo no Jorginho. O Jorginho é mais aquele 5 que é de saída de bola, aquele cara que fica na frente da zaga, é o camisa 5, mas não aquele que tem pegada, sabe, que rouba bolas do adversário. Ele ajuda muito na construção. O Andréas Pereira não, ele já faz outras funções, joga de 8, joga de 10, joga aberto também. E até por isso o Abel
né, por ser esse jogador mais completo, deve estar aí esperando pelo Andréas Pereira. Mas assim, sinceramente, as contratações do Palmeiras são contratações boas. O Facundo, ele chega para suprir uma eventual ausência do Estevão, que vai embora, né? Ele joga ali na mesma faixa de campo. E o Paulinho é esse jogador, né? É um jogador muito bom, não tem... Falar que é bagre o Paulinho, não tem como. Ele ficou um pouco abaixo até por causa da lesão na reta final do ano passado, na disputa dos títulos do Atlético, mas é uma baita de uma contratação, não dá pra negar. Outro que foi oferecido ao Palmeiras, o Nissam Meiuca, aí é o Vila Sante, né? Do Grêmio. Mas o Grêmio parece que não quer abrir negociação. Mas o Grêmio não quis negociar. Mas ainda a negociação tá aberta e é um plano B, caso não venha o Andréas Pereira. Caso não venha, acaba sendo um plano B o Vidia Sante, que também negocia com outros clubes, mas é claro que o Andréas Pereira também é um jogador pro meio-campo, como disse o Ranieri, é um cara que atua em duas funções do meio-campo e é preponderante, porque o Richard Rios é um cara que no meio do ano, já que ele é da seleção colombiana, pode ter uma brecha para deixar o clube. Então, você tendo o Andréas Pereira ou até mesmo o Jorginho, mas o Jorginho um pouco mais recuado, é um cara que, caso saia o Richard Rios no meio da temporada, é um jogador muito importante para fazer essa função de hoje. O Zé Rafael não fica. O Rony também não fica, né? É importante lembrar que o Rony tem o lance do salário dele, que é uma fortuna. Todo mundo quer o Rony, mas quando chega na hora de discutir o salário, todo mundo pula fora. 1 milhão e 100 por mês? Não tem como. E parece que ele tá na dele, né? O staff, ele não quer abaixar esse salário, não. O cara ganha esse quilo de alcatra, Danilão. Tem contrato de vigência. Por mês, cara. O que vai querer baixar a conta? Mas em outro clube você vai ser titular, bicho. Ele quer ver o cofre dele enchendo. Aí que eu fico aqui. Chegou um superchat aqui do Lucas Rodrigues. Ele escreveu o seguinte, Paulinho muda patamar de qualquer ataque no Brasil. Eu queria ele no São Paulo. Então o Lucas, que é São Paulino, queria o Paulinho no Tricolor. E eu confesso que também, amigão, fiquei com uma baita de uma inveja quando o Palmeiras anunciou o Paulinho, rapaziada. Trocaria pelo Luciano? Aí você pegou no calo, hein? Aí você pegou no calo. Começamos faz 10 minutos, ele já começou. Você ia agitar, mas precisa fazer um negócio desse logo de cara, me colocar nessa saia justa. Assim que funciona aqui, rapaz. Vai se acostumando. Não trocaria pelo Luciano, mas gostaria de ter ele no ataque do Tricolor ali, o Paulinho, Rani. E eu tô muito curioso pra saber também a pressão, com alguns jogadores badalados no elenco, a pressão que fica em cima do Abel. Vai ter essa pressão porque ano passado, ele não conquistou conquistou o Campeonato Paulista, é claro, com todo o respeito ao Campeonato Paulista, mas os títulos que ele buscava, a Libertadores, Campeonato Brasileiro, não veio. Será que isso vem uma pressão? Eu acho que a Leila consegue blindar bem, mas agora com o Paulinho, trazendo o Andréas Pereira, modificando esse elenco, a pressão fica ainda nas costas do Abel ou não? Os Grilis, o palmeirense está acostumado a ganhar título. Claro. O palmeirense nos últimos anos, o ano passado, por exemplo, a gente lá no estádio, conversando com o torcedor, foi a primeira vez que eu vi o torcedor criticar o Abel. A gente viu no último jogo, chamaram ele de burro até, né? E a gente não via isso acontecer no estádio do Palmeiras. Então a pressão pra cima do Abel já começou um pouquinho. Mas o Abel, cara, o maior vencedor da história do Palmeiras, o maior técnico vencedor, tem uma moral gigantesca. E o Abel, o Palmeiras vem pra ganhar de novo. O Abel vai poder contar por mais tempo com Aníbal Moreno. Porque é o seguinte, né? Ele renovou o contrato, ele que é titular absoluto desse meio campo do Palmeiras, ele renovou até 29. E o Aníbal, ele falou sobre essa renovação de contrato. Vamos ver o que o Aníbal falou sobre a renovação? Cadê o Aníbal? Aí não falou tanto assim, tá vendo? Estou muito feliz, né, por ficar mais tempo aqui no Palmeiras. Desde o primeiro dia que cheguei, senti essa escolha aí bem de todo mundo. Assim que é muito gratificante para mim ficar mais tempo, como falei, e seguir melhorando. Sei que ainda tenho muito para dar para o Palmeiras, para meus companheiros, e esse ano aqui vai ser intenso, mais que o ano passado. Sei que ainda tenho muito para dar, como falei, e vou dar muito mais que o ano passado. Como falei hoje, não, vai ter muita competição. Vamos tratar de brigar, vamos ganhar título, que isso é o que demanda aqui no Palmeiras, e vamos, como falei, vamos brigar por tudo e vamos dar o melhor de nós. Sim, se ajuda, um pouco cansado, né, o quarto dia fazer futebol, e bueno, isso é assim, a pré-temporada é forte, e bueno, vamos se preparar melhor.
No Tempo de Jogo, o assunto é o Timão. Muito bem, agora é hora do Corinthians no Tempo de Jogo. O Corinthians que fez a sua principal janela de transferências, de contratações, de reforços, no meio do ano passado, não foi agora, né? No meio do ano passado tava aquele trauma, putz, aquela noia de vai cair, não vai cair. Aí gastaram o que tinha, o que não tinha. O time demorou pra se acertar, mas quando acertou, rapaz, 9 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. Acabou com uma das melhores campanhas do segundo turno. E por isso, nessa virada de ano, apenas contratações pontuais. Tá aqui, vocês estão vendo na nossa telona, né? Quem chegou e quem saiu. Fala aí que eu tô cego, meu caro Danilo Souto e Sgrilles. Vamos lá, é claro, deu prioridade o time do Corinthians e na visão do diretor, do executivo de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado, as contratações vieram no meio de 2024, porque precisava naquele momento. Então o Corinthians foca agora nas renovações. Já renovaram Rodrigo Garro, Kaká e Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai permanecer, na verdade, não renovou o contrato, vai permanecer depois das propostas, né? O Ángel Romero renovou e também o André Carrillo. Mas só que eu trato o Yuri Alberto como renovação de contrato porque algumas sondagens e ofertas do mercado do exterior chegaram ao Corinthians. Então, é o principal jogador da última temporada no futebol brasileiro, superando o Pedro, o principal goleador do Campeonato Brasileiro ao lado do Alejandro, então é uma permanência comemorada do Yuri Alberto. Deixaram o Corinthians, o Fagner com um empréstimo de uma temporada indo para o Cruzeiro, o Caetano, que acertou com o time do futebol japonês, o Juan Oliveira, que terminou o vínculo dele, né, até se contundiu no final do contrato dele, o Matheus Araújo também terminou o contrato, e o Pedro Henrique foi de empréstimo para o Ceará até o final do ano. E esse negócio aí, loucura, será o Pogba? A negociação não fluiu. Teve um começo de negociação, primeiro foi um flerte do próprio jogador, porque ele é amigo do Memphis. Então veio até através do Luva de Pedreiro, aquela coisa toda. Aquela brincadeirinha de internet, né? Brincadeira de internet. Mas depois o Corinthians foi pagar pra ver. O Corinthians foi atrás pra ver se tinha o negócio ou não. O Pogba tem aquele problema do doping e só termina no começo deste ano. Termina agora no mês de março, né? E o Corinthians foi ver, mas só que o que o Corinthians poderia pagar, o Pogba não aceitou. Então, a negociação não é que terminou, mas ela ficou estagnada. Você acha que ele é bobo? Ele tá vendo o Memphis ganhando 3 quilos de alcatra por mês, ele quer ganhar igual. Isso é óbvio. Pogba. Lógico, ele quer. Mas se vem, brinca aqui, hein, Lima? Não, então, ele não é mais. Pouco vão falar assim, se ele vem, ele brinca. É a mesma coisa daquela época quando o Wagner Love ficou pra vir, vendeu camisa e não veio. O Drogba. Anelka. O Anelka no Galo. Não teve isso aí. Mas, então, Sgrilles e rapaziada, o Corinthians termina o ano muito bem, mas pro corintiano não falta ninguém no elenco? Tá tranquilo assim? Vamos contratar ninguém? Não tem nenhuma posição que precisa contratar? Eu contrataria pelo menos mais um zagueiro e 2 laterais. E precisa ter mais um lateral. O Denner tá vindo da base, lateral esquerdo, jogando a copinha, é muito bom jogador, mas não dá pra você... Vai confiar também no Diego Palacios, que tá vindo de lesão também? É muito complicado. Traria um pra esquerda e um pra direita. E mais um zagueiro. É claro que renova com o Kaká agora até 2028, mas é claro que precisaria de mais um zagueiro. Do meio pra frente, eu vejo uma questão aí um pouco mais tranquila com relação a volantes e meio-campistas. E no ataque tá bem servido. Acho que para as laterais e para a defesa, não sei de vocês. Não, eu vou na mesma linha, né? Inclusive, assim, não é que não vai contratar ninguém, é até uma tranquilidade a mais que o Corinthians ele pode ter, que o elenco ele tá montado, as contratações, como você disse, Sgrilles, elas aconteceram antes dessa temporada, ali naquele desespero para fugir do rebaixamento, e acabou encaixando, acabou dando tudo certo, mas agora pode ter tranquilidade, vai ter Campeonato Paulista, de repente surgem algumas opções aí no próprio campeonato, nos estaduais, que o Corinthians ele pode se reforçar para essas posições que ainda estão um pouquinho mais carentes. Agora, em relação a Pogba, eu estava pensando aqui, sempre que um time do Brasil tenta repatriar ou trazer um jogador muito, muito grande, muito badalado, como aconteceu já com Adriano Imperador, com o Ronaldo Fenômeno, eu imagino que sempre jogadores mais de ataque,
né, centroavante ou um atacante de lado, eles funcionam melhor. Eu não me lembro, assim, de um meia... O Seedorf. Mas o Seedorf, ele entregou... Mas foram poucos também, né? O Seedorf, ele teve uma importância muito grande numa reformulação como um todo, né, do Botafogo. Tecnicamente ele foi bem, assim, mas não é aquele cara que você chega e você fala assim, putz, vai mudar o patamar para você brigar por um título. O Memphis, por exemplo, ele chegou, o próprio Ronaldo Fenômeno, né, para usar o exemplo do Corinthians, ou o Adriano Imperador na época do São Paulo, eles chegaram assim para fazer com que o time ele brigasse por algo. Né, com o Memphis não brigou porque já estava na reta final, mas em tese começa 2025 brigando. Então não sei se vale sempre o mesmo investimento que nem foi o Dani Alves. Um lateral que chegou aqui querendo ser um camisa 10, né, mas que era tipo, sei lá, um volante, jogou no São Paulo mais como um meia, como um volante. Não sei se vale tanto mas esse, então, esse aí investimento. seria para entrar no meio num time já encaixado, né? Seria para crescer, não seria para ser a peça, né? Claro que mediaticamente vai ser junto com o Memphis, mas eu acho que acrescentaria e muito nesse meio campo. Porque assim, óbvio, o Pogba não é aquele lá que a gente conheceu de trás e tal. Mas, como você diz... Nem sabe como ele vai ser, né? Exato, Tá mas eu vou te falar, hein? Pra jogar aqui no Brasil, não precisa de ser muito pra fazer sucesso. Foi falado ano passado no Sérgio Ramos, lembra? Aquele papo de Sérgio Ramos mudaria Mas foi alguma oferecido coisa? apenas. O Corinthians nem avançou muito na negociação. Não, foi mas, só mas se oferecido. viesse, seria um jogador desse que mudaria alguma não coisa? contrataria. Ou seria mais um jogador... É uma grana gastada, não é de bobeira? Eu acho que ele Não vem de precisa. lesão, Não precisa. Eu vejo esses caras vindo aí com 38, com 39 anos. Sérgio Ramos vem com 38 anos. Eu vejo... Sim, meu, já deu, né? já Lembra deu, quando veio né? o Lúcio pro Tricolor? Nossa Lembra o Lúcio? Veio lá de fora Nossa, também. esse aí foi uma decepção, porque ele, Lúcio zagueiro. ele era Lúcio completamente zagueiro. desobediente taticamente, vocês lembram? Exato. Ele se Ele mandou saiu a correndo. correndo. Completamente Meu louco. pai chamava ele de Lúcio Diligência. Eu lembro que teve um jogo do São Paulo contra o Vitória lá em Salvador, no Barradão. Ele se mandou pro ataque, bicho. Virou centroavante. Aí o São Paulo tomou um gol, aí ele começou a queimar o filme. Porque falou, pô, você não vai obedecer fica lá taticamente quem atrás, te pede? Então, amigão, você vai embora. Ó, na Bom, tela tá o Thales Magno, é o próximo a renovar contrato com o Corinthians. Tá com a Ele tem barbicha branca vínculo, aí tá na com a foto? barbicha branca. Que beleza, hein? E ele fica até metade do ano, pertence a um time da MLS. E o Corinthians busca a renovação de contrato com esse jogador, que já ficou muito próximo de Mateuzinho, de Hugo Souza. Então é o próximo a renovar contrato com o Corinthians, é o Thales Magno, que começou bem quando chegou, fazendo gol e tudo, mas depois perdeu a sua titularidade, é claro, pro Memphis. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, Ranieri, começando com você. O Corinthians briga por título esse ano, pensando no que acabou ano passado, né? Atropelando todo mundo. Briga por título, na minha opinião. Eu acho que tem uma reticência em relação ao Garro, porque assim, o que aconteceu com o Garro é um negócio que mexe muito com a cabeça do jogador. Como que ele vai lidar com isso, né, Rani? Exatamente, como que ele vai lidar com isso? O Corinthians ele tem feito um trabalho específico pro Garro, até porque ele tem uma lesão, né? Foi anunciada recentemente uma lesão no tendão ali da patela. Então, assim, ele foi um jogador muito importante. Os números do Garro ano passado, eles superaram números do Renato Augusto, por exemplo, na melhor temporada no Corinthians. Mesmo na fase ruim, o Garro se destacava, né? Ele que salvava, basicamente, né? Então, assim, e é um jogador, é uma função ali que, pra mim, todo time precisaria ter, que é esse camisa 10, né? Mais clássico, assim. Então, vamos ver. Mas ainda assim, independentemente de como o Garro ele pode estar nesse início de temporada, acho que o Corinthians briga por título, sim. Inclusive, já começa no estadual, é um dos grandes candidatos aí ao título do Campeonato Paulista. E aí, Danilão? Eu acho que pelo final de ano que teve, briga por título sim, principalmente no Paulista, né? Onde a gente tem os 4 grandes e o Corinthians acho que chega já com o time montado, já treinado, já encaixado, briga por título. Não sei se por tantos títulos assim, como o corintiano fica empolgado, né? Mas acho que no Paulista, principalmente, briga por título com certeza, numa disputa que vai ter com Corinthians, São Paulo e Santos, acho que tem chance sim. E aí, Grilis? Vai brigar por título. Se vai conquistar, eu já não sei, mas vai brigar por título. E muita gente falou, o que vai conquistar Libertadores e tudo. Muita calma. É claro que as 9 rodadas seguidas com as vitórias aí, fica muito legal, fica muito bacana, mas não sei se o Corinthians vai conquistar títulos. Vai brigar, com certeza, mas não sei se vai conquistar. Já pensou? É o seguinte, galera, o Danilo Souto, como eu disse aqui na abertura, ele vai estar nas ruas, vai estar entrevistando vocês, vai pegar a opinião de vocês nas ruas, tá? Então, o Danilão, ele foi às ruas
para perguntar sobre o seu time. O seu time ganha títulos em 2025? A voz das ruas com Danilo Soto. Agora, a voz das ruas com Danilo Soto. Fala Marcelo Lima, meus amigos do Tempo de Jogo. Hoje estou no Parque do Ibirapuera e quero medir a confiança do torcedor. Será que eles acreditam em algum título? Vamos conversar com a rapaziada. Que time você torce, mano? Flamengo. O Flamengo vai ganhar algum título esse ano? Vai, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Começar pela Copinha, Carioca, Brasileiro, Libertadores e o Mundial, né? Você quer ganhar também? O que você quer ganhar mais? Quer 1 milhão, velho? Corinthians, Libertadores, Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O corintiano vira ano, vai ano, é a mesma coisa, rapaziada. Vai, vamos ver se vai ganhar tudo mesmo. Que time você torce, velho? Palmeiras. Palmeiras vai ganhar quantos títulos esse ano? Uns 2 tá bom, né? Brasileiro e Libertadores, vai. Não quer mais nada também, né? Copa do Brasil e a Libertadores. Quantos títulos o Peixão vai ganhar esse ano? Cara... Ou vai ganhar algum? Vou ser bem sincero. Vai brigar ali pra ficar no meio da tabela, mano. Não vai ganhar título nenhum, não. Esse ano, não. Dá pra acreditar nesse Santos? Acreditar não dá, né? Mas não pode desistir, né? Torcedor da Portuguesa, mano. Oi, não, São Paulo. São Paulo. Se for um paulista, já tá bom. Ganhar o Paulista aí, vamos torcer na Libertadores. Dizendo Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Você é louco, moleque? Há quanto tempo de bigode já? Um ano. Um ano? Tá bonito, hein, rapaz? Olha lá. Cara, vai ganhar Libertadores. Libertadores esse ano é nossa, sem dúvida. Ó. Ele escolheu bem, rapaziada. E vocês aí no estúdio? Quem vai ganhar título esse ano? Será que o Tricolor ganha? O Corinthians? O Verdão ou o Peixe? Responde pra nós aqui. E eu vou encerrar aqui, ó. Valeu, Lima! Valeu, rapaziada! Esse é o Danilo Soto, é a voz das ruas. Que belo bigode, hein? Você viu o bigode? Cara, eu tô procurando torcedores. Aí eu vejo um bigodudo vindo. Eu falei, cara, da Portuguesa esse cara, é lusa. Não, já me quebrou no meio, E não você inovou. Eu nunca tinha visto uma entrevista, um repórter correndo, É verdade, entrevistando. é verdade. Tava Eu na entrevistei. pista ali do Parque do Ibirapuera, correndo e entrevistando. Eu tentei Parabéns. fazer isso 3 vezes. Na É, terceira eu senti a panturrilha. Eu falei, não vou mais. Esse não dá. som do violino no final me lembrou muito o Pernilongo que me acordou hoje de manhã. Nossa, igualzinho. eu imagino o Mas vocês Marcelo Lima caçando Porra, pernilongo. bicho, que desgraça. Não, com aquela raquetinha. Não é raquetinha, não, vai na porrada mesmo. Mas não fujam da pergunta. Ah. Vocês acham que quem vai ganhar título esse ano? Dos grandes de Do São Corinthians Paulo, a gente já vai. falou, né? O Corinthians acho que tem chance de ganhar. Mas É. vai ganhar alguma coisa? Vocês acham que dá pra ganhar? Que vai ganhar? Que vai ganhar, não dá pra Difícil. falar, né? Mas assim, teoricamente, o principal favorito a ganhar título é o Palmeiras, óbvio. Porque continua sendo o elenco mais forte, o time mais organizado, né? Continua sendo e tá se reforçando bem, né? O São Paulo, eu acho que vai ser competitivo. Não dá pra cravar que vai ganhar alguma Copa, vai ser um time competitivo. Tá acertando a lateral esquerda, já acertou com o Enzo Dias e com o Wendel. Falta ainda a lateral direita. Daqui a pouco nós vamos falar do São Paulo, né? Mas e o Santos, rapaz? O Santos, olha... O Santos tem que abrir o olho, tá remontando o elenco tarde demais. Já era pra ter começado isso em dezembro. Contratou um técnico tarde demais. Tarde demais. Então o Santos a torcida santista acho que vai sofrer um pouco nessa temporada de novo. E aí, Ranieri? Ó, óbvio que é exercício de futurologia, mas pensando, a minha tese aqui pra fazer quem eu acho que vai ganhar título ou não é a seguinte: os jogadores que o elenco tem e na melhor das hipóteses, onde que eles podem chegar, se eles estiverem bem. Que nem o Corinthians terminou o ano passado bem, porque tem jogadores de qualidade. Eu diria que o Palmeiras, eu colocaria numa primeira prateleira aqui de São Paulo, né, para buscar título. O Corinthians eu colocaria numa segunda prateleira, mais pelos jogadores que o Corinthians tem, que para mim, assim, em comparação ao São Paulo, tem mais jogadores que tem uma qualidade como um todo dentro do elenco. Apesar do São Paulo também chegou o Oscar, tem o Lucas Moura, tem Caleri e o próprio Luciano. Aí o São Paulo numa terceira prateleira e o Santos numa quarta prateleira, assim, mas com chances remotas de título, né? Vamos, São Paulo! No tempo de jogo, vamos de tricolor!
meu amigo, São Paulo que está lá em Orlando fazendo a pré-temporada, né? Contratou Oscar como o principal reforço, está se reforçando também. Precisa das laterais, mas por enquanto acertou a esquerda, né? Tem o Enzo, né? O Enzo Dias. Enzo Dias do River Plate e o Wendel, que provavelmente deve chegar agora. Por quê? Porque ele tem contrato com o Porto até o meio do ano. Como ele já assinou um pré-contrato com o São Paulo, aliás, os portugueses ficaram pé da vida com isso, né? Mas não tem jeito. Em 2017, o Porto veio, fez um pré-contrato com o Éder Militão. Então, o São Paulo não teve que fazer, teve que aceitar um valor. Mas tá na legislação, Exatamente. né? Não tem muito o que então, reclamar. Mas é que o Antônio Paulo que dá em Chico bate em Francisco também. Exato. Então, os caras lembraram o Porto. Vocês estão reclamando do quê? Em 17 vocês fizeram a mesma coisa aqui, agora a gente fez, dá dando troco, entre aspas, né? Então, como o Wendel já assinou um pré-contrato, pro Porto, o que é melhor? O Wendel não vai ser aproveitado, vinha sendo reserva, né? Vai ficar pagando o salário do cara até o meio do ano? Ou é melhor já liberar agora? Que o Wendel tem um trunfo na mão, que o Porto o deve 600 mil euros. Então o Wendel está disposto a abrir mão desse valor para o Porto liberá-lo agora para o São Paulo. Então estão negociando, não será surpresa se o Wendel vir já nesse primeiro semestre para reforçar a lateral esquerda. Aí vai ficar faltando. O Zubeldia deu entrevista lá em Orlando, ele quer mais 3 ou 4 reforços. Ele quer lateral direito, quer mais um atacante, centroavante, enfim, que joga pelos lados, mais um atacante. E um meia. E um meia. Pelo menos isso ele quer. Agora vamos ver o que acontece. E aí, galera, esse São Paulo aí vem mais forte, com contratações pontuais e liberando um monte. Foram 16 jogadores liberados ou negociados, exatamente para dar um alívio na folha salarial. Nesse momento, São Paulo, contando com as contratações que chegaram, já aliviou a folha em 2 milhões de reais. Cerca de 24 milhões no ano. Já está com esse alívio financeiro aí. E tem um respiro ainda para contratar. Já contando com o Oscar, salário do Oscar. Já contando com os que Enzo Dias e por aí vai. Exato. É uma janela que se caracterizou no São Paulo pela limpa, né? Muitas saídas de jogadores aí. E é legal, é impressionante quando chega um jogador de nome, como mexe com o torcedor, né? Se tivesse só chegado, por enquanto, o Enzo e o Wendel, São Paulino estaria mais desconfiado do ano. Mas a chegada do Oscar traz um alento, traz uma esperança para o torcedor São Paulino, que já fala em título, né? A expectativa do São Paulino agora é como que o Zubeldia vai montar essa equipe, né? Já ouvimos falar que ele está treinando, jogando pela esquerda, aberto pela esquerda, com o Lucas aberto pela direita e o Luciano centralizado. O Oscar, né, aberto? O Oscar aberto pela esquerda. É uma formação que não agrada ao torcedor São Paulino, que quer ver o Oscar jogando mais centralizado, mas eu acredito que se ele começar um jogo assim, durante o jogo, o Oscar e o Lucas vão cair para o meio, né, Ranieri? Eles vão ter essa característica de cair para o meio e o Luciano vai jogar lá na frente. O Zubeldia já falou ontem, numa entrevista, que os dois se completam, né, que o Oscar e o Luciano sendo um jogador de boa finalização, artilheiro da equipe, vão jogar juntos. Uma coisa que ninguém nunca falou, é o arco e a flecha. O arco e a flecha, exatamente. Então eles vão jogar juntos. Agora, como ele vai formar isso aí, é a grande expectativa do torcedor São Paulino, que já vai ver quarta-feira contra o Cruzeiro nesse jogo lá em Orlando. Né? Mas é um jogador diferenciado, o Oscar. Eu vejo que, com certeza, ao você ter um Luciano, você ter um Lucas Moura, você ter um Oscar, aí na frente você tem o Jonathan Calleri. Se ele não se apresentar bem, você pode ter ainda o André Silva. Então vejo do meio pra frente um time muito promissor. Se você tiver o Pablo Maia bem, se você tiver um Alisson bem, perfeito. Mesmo problema nas laterais, mas é um time muito forte do meio pra frente. É um time competitivo pra valer. Gomes, tem o Ferreira, exato, tem o Eric. Eu gosto muito do Ferreira. É o cara no 1 contra 1 que tem poucos no futebol brasileiro. São poucos dribladores no futebol brasileiro como o Ferreira. Então você tem do meio pra frente muitos jogadores de qualidade que na zaga ainda preocupa, principalmente nas laterais. Aliás, tem outro Ferreira fazendo sucesso na Copa São Paulo, né? Que é o ponta lá da categoria de base. O Ian Francisco é muito bom também. O Ian Francisco é o outro promessa, né? Que deve incorporar o elenco. Isso. Mas o que acontece? O Júlio Casares, como vocês sabem, tá vendo aquele negócio de negociar a parte da base, investimento na base com o grego lá e tal. Isso aí é um assunto polêmico, inclusive internamente. Então, ele quer que o São Paulo faça um bom papel na Copinha. Se não for campeão, que pelo menos que vá o mais longe possível. Por isso,
ele não integrou alguns jogadores desse time que tá jogando a Copinha lá pra Orlando, pro time profissional. Porque o Palmeiras, por exemplo, começou arrebentando na Copinha, mas o Abel já trouxe 5 pra compor o profissional. Que esse é o objetivo dos juniores, da base, né? Abastecer o profissional. Então o Abel já não interessa a Copinha, já tirou 5 de lá e já começaram a treinar. Se precisarem, eles vão jogar. Até acredito que joguem, caso o Palmeiras chegue na decisão, desçam pra jogar a Copinha. Mas estão treinando. Então o São Paulo não quis saber de levar pra Orlando o Rian Francisco, o Ferreira, o Hugo, porque quer mostrar na base, a vitrine e tal. Esse é um assunto, rapaz, que vai dar pano pra manga. Mas será que tem a ver com aquela história do grego lá, Lima? Deve ser, né? Pode ter certeza. Então, o único jogador que tá inscrito na Copinha, que não jogou a Copinha pra ir pra Orlando, foi o Henrique. O Henrique Carmo. Sim. Que renovou o contrato, né? É uma promessa. Esse o Zubeldia falou, não, esse eu quero treinando comigo, porque ele tá vendo o potencial do moleque. Então ele vai querer e já tá treinando com os profissionais. Agora os outros estão jogando a Copinha. E só pra ainda falar um pouquinho, né? Se o Meira puder colocar de novo ali as negociações do São Paulo, o São Paulo, assim, ele tá bem. É uma janela muito boa do São Paulo, na minha opinião, porque traz um jogador que há um bom tempo o São Paulo não tinha e que era necessário e que a gente cansou de falar, né, que é um meia armador, um meia de criação, é um cara mais cerebral. E assim, muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas o camisa 10 ele tem que jogar centralizado. Cara, o desenho que ele é montado ali é justamente para ele não ficar, o time não ficar estático. Não necessariamente o Oscar, que ele é um camisa 10, né? Porque pelas características, ele precisa jogar ali centralizado. Muitas vezes, se ele jogar aberto, como ele vinha jogando e como ele está sendo testado, aberto pela esquerda, caindo pelo meio, e obviamente que o São Paulo vai se movimentar, ele também funciona bem ali para fazer o papel de criação. Então, assim, trouxe o Oscar, que era um cara que o São Paulo estava precisando. 2 laterais esquerdos que o São Paulo estava precisando. Então, assim, são 3 jogadores que vão chegar e vão jogar muito. Vão jogar muito, independentemente de qualquer coisa. E muito que eu falo não em qualidade necessariamente, mas em quantidade. E quem saiu? O Wellington. Torcida não aguentava mais o Wellington. Ó, tem uma lista aqui, ó. São 16, tá, gente? É que nem ia caber ali nessa... Saiu tanta gente que não cabe ali. Então é o seguinte, o Rafinha, né? Que acabou o contrato, foi pro Curitiba pra encerrar a carreira. O Nicão... né? Acabou o contrato. O Wellington, que foi lá pra Inglaterra, acabou o contrato. Jamal Lewis. Essa negociação, bicho, tá muito mais complicada, cara. O cara veio machucado pra cá, não veio, enfim. Voltou pro Newcastle. Mas mesmo que ele não viesse machucado, pois não tem condição Parece nenhuma que não tem intimidade, de jogar no São Paulo. Mas eu falei, ó, isso aqui não pode falar que eu sou arquiteto de obra pronta. No primeiro jogo que o Jamal Lewis foi relacionado, eu vi ele no banco aquecendo. Você falou eu falei no intervalo. Né? Ou foi no pré-jogo ou no intervalo. Bate na canela. Eu falei no bobinho, eu já falei que não era jogador de futebol. Falou mesmo. Então, foi embora. Matheus Belém, o zagueiro emprestado do Chapecoense. O Pedro Vilhena foi emprestado à Ponte. O Galopo, rapaz, foi emprestado ao River. Inclusive, o Enzo Dias veio pra cá nessa negociação, embora tenha sido feita paralela, né? O Raí Ramos, lembra dele? Rescindiu, acertou com o Atlético Goianiense. Nossa senhora, ele foi contratado porque fez gol no Corinthians. Fez um gol, rapaz. Fez Não, um e assim, gol naquela só. época o São Paulo tava com 15 laterais direitos, todos no DM. Aí teve que recorrer a uma emergência. O Caio Mateus, você lembra do Caio Ombrinho? Rogério Ceni lançou, fez gol. Magrelo. Aí, coitado, magrelinho. Era da base, né? Era, mas aí da base. ele machucou o joelho, teve uma contusão séria. Caio E aí depois que voltou, nunca mais conseguiu se firmar no profissional. Acertou com o Curitiba. O Wellington Rato, né, foi vendido ao Vitória. O Nestor foi negociado com o Bahia por empréstimo, deve ficar lá. O Michel Araújo, esse foi em definitivo pro Bahia. O Orejuela! Esse vai rescindir contrato. A mesma coisa com o Jackson Mendes. Jackson Mendes também. O Que Luan... uma Copa do Mundo não faz, hein? Fez uma Pois boa é, Copa do rapaz. Mundo, aí foi contratado, depois não jogou mais. O Luan, que tava no Vitória, não quis ficar lá, tá procurando um clube pra ser emprestado. E o Lisieiro... Não quiseram renovar com ele. Muito caro. Acharam caro o Luan lá no E o Vitória. Lisieiro, né? O Lisieiro tem contrato até o meio do ano com o São Paulo, não vai renovar. Tava E o negociando São com o Paulo Sport. chegou a pensar, cogitou. Pois é. Renovar com ele por causa daquele gol que ele marcou. Então, mas não vai. E aí o Sport não acertou salários com ele, ele pediu muito. E o São Paulo falou pra ele, então, queridão, procura um clube aí pra você, que aqui você não joga mais. E só uma correção ali, né, que até comentaram aqui, o Wendel tá como lateral direito ali, mas ele é lateral esquerdo. Então são 2 laterais esquerdos, né, que o São Paulo contrata pro elenco. Ainda falta um lateral direito. E o Oscar, tem um vídeo, né,
a comunicação do São Paulo vai soltando vídeos, né? Estão lá nos Estados Unidos, etc. E tem um gol do Oscar, um gol muito bonito e que mostra, né, a categoria, a qualidade que ele tem. Vamos ver como que vai estar o Oscar, mas, sinceramente, repetindo, reforçando, acho que está sendo uma janela sóbria do São Paulo. Obviamente que não está agressivo como o Palmeiras, mas dentro das possibilidades, o São Paulo até que está fazendo um bom trabalho, na minha visão. Vamos ouvir a sonora do Oscar. O Oscar falou lá para a TV São Paulo, para a mídia, ele que está treinando, né, vai ser apresentado lá em Orlando também, oficialmente e tal. Vamos ouvir o que o Oscar falou, o novo reforço de São Paulo, galera? Tá voltando a morar no Brasil, tá voltando a jogar aqui no São Paulo, o clube que eu comecei, o clube que eu fiz tudo, praticamente minha base, que me revelou, então estou muito feliz de estar de volta, minha família também está toda feliz de estar de volta a morar no Brasil também depois de tanto tempo. Realmente o último ano foi um dos meus melhores anos em Xangai, dei mais de 30 assistências, fiz mais de 16 gols, então estou numa fase muito boa, tanto tecnicamente como fisicamente, então eu espero chegar aqui no São Paulo também e ajudar o máximo que eu posso o clube a conquistar grandes títulos, a fazer grandes jogos aqui também. O Lucas mandou mensagem para mim também. Ele queria saber também se ia dar certo ou não, então eu estava mandando mensagem. Também tem o Luiz Gustavo também, que joguei junto na seleção, então várias pessoas muito felizes que já jogou junto comigo, que eu estou voltando aqui para o São Paulo, então estou muito feliz e espero fazer uma boa dupla com o Lucas, que a gente fez grande dupla na base e espero agora retribuir também no profissional. Valeu. Esse é o tempo de jogo. Isso aí, esse é o tempo de jogo. E Lima, oi. Só para também fechar esse assunto de São Paulo, né? Até o Soto ou o Sgrides, eles comentaram sobre Luciano e Oscar eles serem complementares. Eu acompanhei a entrevista e o Zubeldia meio que ele responde assim: você acha que eles competem entre si por uma função ou eles se complementam? E ele quis dizer que, assim, que dentro das características, o Lucas por ser um armador e o Luciano por ser um jogador mais de definição, eles se complementam. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eles vão jogar, que eles serão titulares. Perguntaram até do quarteto. E o quarteto, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. E aí o Zubeldia, ele rechaçou na hora. É porque ele gosta de dois abertos, não adianta. Não, ele gosta de dois abertos. Pra mim, o Ferreirinha, ele vai ser titular. Pra mim, Ferreirinha, Oscar, Lucas... Assim, quando o São Paulo tiver condição de colocar o que tem melhor, imagino eu que ele vai escolher Caleri, Oscar, Ferreirinha e o Lucas. Eu acho que ele não tira o Luciano do time. Acha, Raniel? O Luciano é o bruxo dele, cara. Eu ele acho não que não. tira o Luciano do time. Então, vamos lá. Você acha que ele vai tirar o Ferreirinha? Ele vai tirar o Ferreirinha. É mais fácil ele deixar o Oscar na ponta, tira o Ferreirinha e põe o Luciano. Deixa o Luciano centralizado ali do jeito que trocando o que vai acontecer? O Oscar. Vai começar aquele 4-2-3-1. Essa vai ser a formação do São Paulo, mais defensivamente. Quando o São Paulo for atacar, o Oscar e o Lucas vão centralizar. E o Luciano vai avançar para encostar no Caleri. Então, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. acontecendo. Mas aí, o que acontece nesse time? O São Paulo, ele não tem abertura nenhuma. Ele não tem amplitude nenhuma. Não tem amplitude. Porque o Lucas cai pra dentro, é um ponta cai pra dentro. O Oscar vai começar na esquerda, vai cair pra dentro. Mas acho que vai ser o Luciano ou vai outro, entrar. entendeu? Eu acho que quando o Oscar entrar pro meio, o Lucas vai manter aberto pela direita. O Lucas jogando, centralizando, o Oscar permanece um pouco mais à esquerda. Eu acho que é isso que ele vai fazer, porque ele não vai tirar o Luciano. Ele não tirou o ano inteiro, Rani. É que o Ferreirinha, ele tem características ali que são únicas dentro do elenco do São Paulo, que é aquele cara, isso que eles falou, é o cara que vai pra cima. Mas acho que o Ferreirinha vai ser a primeira... mudança. O 12º jogador. Primeira mudança. Começou o segundo tempo, 10 minutos, 15 minutos, ele vai tirar um Luciano, vai tirar um Oscar pra colocar o Ferreirinha. Mas eu chutaria que isso não vai funcionar. Se ele armar o time assim, com o Oscar aberto pela esquerda, Lucas pela direita, Luciano centralizado e Caleri de centroavante, eu imagino que não vai funcionar. Mas vamos ver, né? Só o tempo que vai dizer. Agora, o negócio que eu tô achando absurdo é essa logística do São Paulo pra esse começo de temporada. Pra mim tá tudo equivocado. Porque o São Paulo tá lá em Orlando, vai jogar com o Cruzeiro, aí vai mandar pro Brasil 12 jogadores pra jogarem contra o Botafogo na segunda rodada, na segunda-feira, né? A outra metade fica lá pra enfrentar o Flamengo no dia 19. Cara, é uma zona, sabe? Porque o Flamengo tá lá,
O Atlético Mineiro vai pra lá, ainda não foi, mas vai. O Cruzeiro tá... Todos com time titular e puseram reservão juvenil, infantil pra jogar o estadual no começo. Mas pelo que eu entendi, os líderes podem até confirmar, parece que esse calendário do São Paulo já estava programado. O Paulistão que entrou depois... Não, é por causa da questão do calendário do futebol. Mas o Santos abriu mão. O Santos ia jogar isso aí também. Mas vai ter que pagar grana, multa, né? É. Mas o Santos vai ter que pagar multa. Tanto que os outros clubes do Brasil não abriram mão. E até pra ganhar um dinheiro a mais nesse começo de ano. Mas o Santos abriu mão e vai ter que pagar até o Flamengo, multa. mas o Flamengo tá reclamando. O Flamengo tá reclamando, porque isso aí não foi negócio. O Flamengo não vai ganhar R$1. O Flamengo, toda essa logística que vai fazer, não valeu a pena. Financeiramente, o São Paulo, ainda com as ativações do patrocinador, vai conseguir tirar 3 milhas. Então conseguiu equalizar tudo, pagar tudo, tal, não sei o que, consegue tirar 3 milhas. O Flamengo não. O Flamengo ele vai ficar no 0-0. E esse torneio pro São Paulo, não venham me falar que é intercâmbio e tal, porque o São Paulo vai jogar com o Cruzeiro internacionalizar a marca. Você vai jogar com o Cruzeiro e com o Flamengo lá. Nem pra pegar uma equipe europeia, né? Outra escola de futebol. Mesmo da MLS, não. Você vai pra lá pra fazer pré-temporada pra jogar contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. E exposição da marca internacional não existe, E você agrada o elenco também, que os caras foram lá na NBA, vão lá no parque... de Orlando. Tira foto comigo. Dá um passeiozinho, tira umas férias enganadas. E o que deve ter também de dirigente, porque é o organizador do evento de lá, e aí o dirigente é amigo, e aí tem... A gente sabe como que funciona no futebol, né? É um negócio que às vezes tem um valor muito maior em bastidor do que propriamente de relacionamento, de negócios entre essas figuras, né, dos bastidores do futebol, dos dirigentes, do que propriamente traz um retorno financeiro aí pro clube, e isso é o que tá acontecendo com essa FC Series. Boa. Dali Peixe. O Santos é o tema no tempo de jogo. Muito bem, tá aí. Vamos falar do Peixe, rapaz, com novos reforços, né? O Santos, bota o quadro aí, tá aí. Mercado da bola. O Peixe que tá se reestruturando, tá tendo que praticamente remontar o elenco inteiro, porque, obviamente, aquele elenco que ganhou a Série B, muito contestado o desempenho do Santos com o Fábio Carille, que foi pro Vasco da Gama. Então, o Santos, de forma, na minha opinião, muito tardia, né, com treinador novo, demorou demais para contratar treinador, o Pedro Caixinha, tá contratando agora, no começo da temporada, os reforços, mas tá aí, tá começando a reformular o elenco. E aí, gente, para onde vai esse Peixe aí? Ó, só para contextualizar então, chegou o Zé Ivaldo, zagueirão, chegou o Luizão, o Tiquinho, atacante, o Tiquinho Soares, que esse é um nome mais conhecido. Envolvido na negociação do Jair, né, do zagueiro. Isso, 14 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares em definitivo. Dando 17 milhões de euros a negociação. 17 de euros. O valor de mercado, que o valor de mercado do Tiquinho é 3, né? Isso. Léo Godoy, lateral direito, e o Tassiano, atacante, que veio também carinho, hein? O Léo Godoy, que estava no Atlético Paranaense, ele já estava treinando no Peixe, mas foi anunciado hoje oficialmente. Quase todos eles. O Luizão também desde o dia 3, né? A maioria só efetivou agora, mas... Santos é quem vai armar esse time, porque tinha o Juliano antes, né? Saiu, Que ali o Juliano saiu, o Otero também, o Jair de Paula, o Barreal pode ser o próximo contratado, também tá muito próximo, o Danilo Barbosa já esteve mais quente essa negociação. O Danilo parece que não quis, viu? Porque ele e o Halter, o zagueiro, eles estavam na negociação inicial, né, pro Jair e pro Botafogo. Teoricamente seria um pouco menos o valor financeiro, mas o Danilo Barbosa, o Lucas Halter e o Tiquinho indo pro Santos. O Danilo Barbosa e o Lucas Halter não quiseram entrar nessa negociação, por isso o Botafogo aumentou o valor e o Tiquinho aceitou ir pra lá. E ó que o Danilo mal entra na rotação lá do Botafogo, né? Um cara que tem pouquíssimas oportunidades, né? O Gregory, por exemplo, ganhou ali a posição, né? E não quis ir pro Santos. Mas assim, o Santos ele tá fazendo o que dá. São jogadores... O Zé Ivaldo ele perdeu espaço no Cruzeiro por causa das contratações, mas é um jogador que ele atuou muito ano passado, né? Então, para mim, já chega para ser titular ao lado do Gil. O Luizão é um cara promissor que despontou no Novo Horizontino e que também é um cara legal para compor elenco e que eventualmente pode até assumir a titularidade, tendo em vista que o Gil é um zagueiro que tá ficando mais velho, né? Tá, querendo ou não, você vai perdendo velocidade, vai perdendo força. Então o Luizão é uma boa alternativa e também supre um pouco a saída do Jair. Léo Godoy é um cara que
tem condição de ser titular, dentro do que o Santos está buscando hoje em dia. Tassiano, ele volta pro Santos, eu nem lembrava disso, né? O Tassiano, ele passou pelo Santos com o Dorival, lá em 16, 17, não conseguiu jogar no profissional, mas ele jogava naquele sub-23 que o Santos tinha, ele inclusive foi artilheiro, era camisa 10. É um jogador muito interessante, muito versátil, né? Que tá em toda a parte do campo. Ganhar 1 milha me assusta, que nem vocês falaram do Rony. 1,1 milhão pro Rony. Mas 1 milha pro Tassiano é muita coisa. Então, assim, o Santos tá fazendo o que dá. Pra mim, tá conseguindo, na medida do possível, montar um elenco que pode ser... pelo menos um elenco para permanência aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tentou trazer o Thiago Maia, né, que é prata da casa, começou no Peixe, tá lá no Inter. Mas daí o Inter deu uma de malandro. Ó, você paga lá o que eu tô devendo pro Flamengo e ainda me dá uma grana. Nossa, falou, você tá de brincadeira, Tô né? devendo pro Flamengo e pro Lille, você arca com as minhas dívidas e tá tudo certo. Aí o Santos falou, tá bom, amigão, fica aí com o jogador e vamos pra frente. Tá bom. Galera, esse Santos vai lutar por título. Calma, Gabiru, você tá com o dedo nervoso, calma. Sabe o que é? O Gabiru tá... Ele tá querendo acordar o Santista, entendeu? Não, sabe aquele cara... tá dormindo? Aí ele põe alto já pro cara tomar O pessoal um tá susto. reclamando aqui que as vinhetas estão entrando muito alto. Sabe qual que é a intenção do Gabiru? Aquele cara que tá nos ouvindo, comendo, tranquilamente, ou tomando aquele café, entra a vinheta, o cara derruba o café, Acordar. assusta. Joga o arroz na mesa... Sabe? Cai o bife. Essa é a novidade. Né? Exato, essa é a intenção. Vocês não entenderam ainda? O Gabiru é danadinho, meu amigo. O Gabiru, ele tem técnicas de coach. Exato. É o código, não é o código? Ele pegou o código lá. É pra acordar os caras. Vai entrar a vinheta, ele... Derruba aí, porra! Aumentou o número de comentários, você vê. Aumentou o número de comentários. Você que tá assistindo amanhã, faz o seguinte amanhã. Grava você assistindo o programa, que eu quero ver o seu susto. Aí você posta lá e marca o @tempo de jogo, pra gente poder ver o seu susto quando entra as vinhetas. Grande pra engasgar com o bife, o cara colocou aqui. Ficar com aquele osso de frango entalado na garganta, que beleza. O cara tá comendo aquela sobrecoxa ou aquela coxa com osso, aí entala. O cara falou que não chama tempo de jogo, chama susto de jogo o programa. Beleza. Tá bom. Vamos rapidinho aqui. O Santos briga por quê? Pra não cair de novo ou por títulos? Lima, eu estive na rua, né, nas ruas, conversando com o Santista, vocês viram aí, a grande preocupação do Santista é essa. Que Santos vem aí? Que Santos é esse? Vai brigar para não cair de novo? Vai sofrer de novo o Santista? Mesmo ganhando a Série B o ano passado, cada jogo na Vila Belmiro era um alívio no apito final, né? Ganhava o jogo, mas acabava, o pessoal fazia... Ufa, acabou o jogo, ganhamos de 1-0. Então esse ano o Santista está preocupado para ver se o time pelo menos vai mostrar algum futebol e não vai brigar para não cair. A gente sempre coloca o Santos como classificado, né? No Paulista a gente colocou aqui como classificado no seu grupo e tal. Mas será que o Caixinha vai dar jeito? Será que vai encaixar isso? Mas tem um ponto isso? de interrogação que é muito complicado. Como mudou muito tardiamente, porque o time do Carille é pra ganhar de 1-0, pra jogar por 1-0. Sim. E o Caixinha gosta de jogar no ataque. É outro esquema. Então eu quero outro ver jeito. como Ele gosta de pensar fora da caixa, né? Fora da caixinha. Essa foi boa, essa aí. É o barulho de... E eu tô muito curioso Eu tô ensaiando pra ver. essa há meia hora já. É mesmo? Aí, soltou, foi bem. Peter cara. Little Box. E como esse time do Santos vai fazer sem um camisa 10? Porque o Santos, se você for vasculhar o elenco do Santos, não tem um camisa 10 de origem. Porque era o Juliano. Quando o Juliano não jogava, tinha o Serginho foi embora. Então quem vai armar? O Soteldo não é esse 10. É o cara aberto pelo flanco. Então tô muito curioso para saber nesse time do Santos quem vai armar e qual vai ser a postura do time do Santos. O Pedro Caixinha já disse que quer usar o DNA ofensivo e o outro era defensivo. Tô bem curioso para ver. Bom, e é o seguinte, gente, ao longo aqui dos dias e tal, a gente vai convidar, né, Ademir Quintino, Pedrinho de la Roca, para participarem aqui também do programa, lá via Zoom, direto de Santos, para falar do Peixe, tá? Hoje é só a estreia, não tenham ejaculação precoce, calma, tá bom? É isso aí. Aliás, a equipe do Santos, no Energia em Campo, vai mudar um pouco a configuração. O Cadu continua com a narração brilhantemente, só que o Ademir Quintino vai virar o comentarista do Peixe agora. Nosso querido RG se aposentou do Energia em Campo, ficará só no Estádio 97. Ele não aguentou o Ademir berrando no ouvido dele o ano inteiro, ficou com problema no ouvido. Se ele falou, o médico falou pra ele, mais um ano com o Ademir berrando do seu lado, não dá. o senhor vai ficar surdo, Não vai dá. perder a A audição. esposa do Ademir colocou assim, estamos viajando na casa dos outros, ele fazendo live, ele gritando no meio da sala do cara, exato. assim. Então, por questões médicas, o médico falou, é melhor o senhor se afastar.
Aí, então, o RG vai ficar só no Estádio 97. O Ademir passa a ter a função de comentarista do Futebol Energia em Campo Santista. E o Pedro de la Roca, brilhante Pedrinho, será o repórter do Santos no Energia em Campo, agora fixo. E você sabe o que o RG falou quando o médico falou assim, ó, você continuar perto do Ademir, você vai perder sua visão, sua audição e tal? O que ele falou? Ele falou, oi? Já foi, avisou muito tarde. Ele já não ouviu. Agora sim, só pra dar uma pincelada aí do Peixe, né, do Santos, o Rian da base, ele tá sendo testado como esse camisa 10, né, pelo que eu vi no amistoso do Santos. Inclusive, o Santos acabou sendo goleado, né, no jogo treino, na verdade. E assim, eu acho que o objetivo do Santos hoje, pra falar que a temporada não foi ruim, se o Santos ele chega à semifinal do Campeonato Paulista e cai na semifinal, e se ele consegue ficar ali em 10º no Campeonato Brasileiro, não dá pra dizer que foi uma temporada ruim do Santos. Eu sei que assim, o torcedor vai falar, não, mas o Santos é muito grande pra isso. Mas, cara, voltou pra primeira divisão, permanecer é o mais importante e avançar pelo menos até uma semifinal de Campeonato Paulista já garante também uma Copa do Brasil aí na próxima temporada. Ô Lima, a gente tá vendo na tela o César Sampaio, ele foi contratado para ser o assistente técnico do Pedro Caixin. Ele volta ao Santos porque um dos primeiros clubes deles. E ele falou muito disso a Santos TV e ele falou sobre a importância dele. Tem uma sonora aí sobre a importância dele dentro da comissão técnica do Santos, Vamos ouvir o César Sampaio. Sim, o Pedro me chamou para ser a referência para a comissão nova, né? Assim, passando um pouco do DNA do Santos, da realidade do Santos, para ser o interface também entre a categoria de base, para que a gente possa também estar fortalecendo lideranças aqui, né? Capitães, que a gente possa estar estando muito próximo e disponibilizando o conhecimento que a gente tem, né? Práticas de gestão e também práticas de campo, de treino. Todos nós, né? Que possamos produzir mais, né? Que a gente possa fazer esse o nosso melhor ano que passa por aí. Se for o melhor ano profissional para mim, eu já vou poder contribuir melhor para o Santos e cada um dentro do seu setor que possa estar fazendo o seu melhor. Esse é o Tempo de Jogo. Pode apostar! Muito bem, muito bem. Vocês viram, né? Até legal a gente colocar esse tipo de programa. Esse foi o programa número 1, né? Repetindo, aqui no Tempo de Jogo especial do final do ano. A gente com uma série de programas aí gravados, claro, mostrando o que de melhor aconteceu no Tempo de Jogo em 2025. E esse programa é legal porque foi o primeiro, né? Primeiro programa que a gente fez lá no dia 13 de janeiro desse ano. E vocês perceberam, né? O horário era diferente, era só pro YouTube no começo, depois, claro, graças a Deus, o negócio já andou e a gente foi pro FM também. Olha como ele cresceu, olha, ele nem tava ali, olha lá. Ele quis dar tchau pra gente aqui, ó lá. Agora ele veio, ó. Agora ele veio. E a gente tava mais bonito, eu acho, hein? Pra mim parece aquela foto do presidente dos Estados Unidos, sabe? Quando ele assume 4 anos depois. Parece que passaram 3 décadas, né? A gente no primeiro programa, tudo novinho, pele boa, sem olheira. Eu melhorei, sabe por quê? Porque o Silvio Luiz, aquele é pentelho, né? Ele pegou uma foto, um frame nosso do primeiro programa e de agora. Eu tô 7 quilos mais magro, então pelo menos isso. Melhorou. E sem caneta, hein? Sem caneta. Eu não fui consultar... Só cortando a gordurinha. Não fui consultar o Dr. Caneta no São Paulo. É verdade, não foi mesmo. Eu nem sentava aqui. Tá vendo? É verdade, mudou. Mudança das cadeiras. Mudamos a gente não tinha. O Lima não usava a cadeira da hemorroida ainda. Não tinha essa cadeira aí. Vocês têm inveja da minha cadeira, que é a única que não precisa de almofada. A espuminha aqui, ó, novidade também. Isso, era outra. E o boné. E o boné É. do Tempo de Jogo também, que apareceu depois com o Quero ali, ó. Exato. Várias coisas. Então, Danilo, antes da gente falar dos times aqui, né, do que a gente falou lá no primeiro programa e agora aqui para comentar já no final do ano, nesse programa especial do Tempo de Jogo, a KTO também tava, né, dando aquelas... O pessoal tava olhando na KTO para ver o Campeonato Paulista, depois teve Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial de Clube, teve um monte de coisa na KTO, né? Alerta! Aposte e ganhe só na kto.bet.br. Essa promoção exclusiva te dá R$10 em palpite grátis para você aproveitar nos seus esportes preferidos, amigão. E sabe como fazer para garantir o seu prêmio? É simples, ó. Apostou, ganhou. Então vai lá, basta acessar
kto.bet.br, fazer as suas apostas em qualquer esporte e comemorar o seu prêmio. Com o Aposte e Ganhe, você tem R$10 para jogar de novo, não importa o resultado. Não vai ficar de fora, né, moleque? Você é louco? Confira os termos e condições e aposte em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tá bom, aí o Danilo Soto falando de KTO. Muito bem, muito bem. Então, né, vocês perceberam, né? A gente fez no programa número 1 uma previsão, né? A gente deu a nossa opinião do que aconteceria com os clubes grandes de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos durante a temporada. Algumas coisas bateram, obviamente, outras não, porque há uma série de imprevistos no meio do ano, ou durante o ano, né? O futebol não é uma ciência exata, como diria Danilo Soto, né? Mas assim, por exemplo, né, galera, o Palmeiras, a gente, por tudo que fez, por tudo que investiu e tal, a gente planejou um ano, ou previu um ano com disputas de títulos, Exato. né? Ainda não tinha nem o Vitor Roque, né? Não. Não tinha ainda o tinha. centroavante. O Andrés ainda. Pereira, vocês viram? O Andrés estava ainda no primeiro flerte que não deu certo. Tentativa frustrada. Mas aliás, já né? era um time que a gente considerava... Porque veio o Paulinho, né? A gente falou, opa, Exato, chegou o Paulinho. O Palmeiras já era um time considerado aí um não dos contar. favoritos pro ano. Só que ainda não tinha algumas peças importantes aí, como o Vitor Roque, que chegou depois do Paulistão. O Estevão era o cara. O Estevão era o cara, exatamente, bem lembrado. E agora ele é o cara da seleção brasileira, Exato. né? Querendo ou não. Continua sendo o cara, mas na seleção. Isso. Mas E na tá bem, seleção. A frustração do Paulinho duas vezes, né? É. Que é, primeiro, você não poder contar no primeiro momento, aí ele chega, joga a Copa do Mundo de Clubes. Parece que vai. Parece que vai e não Mas vai. não vai. E aí consolida mais uma vez a questão da lesão. A lesão não cura completamente, ele já tem dificuldade durante a Copa do Mundo de Clubes. Então é frustração dupla com o Paulinho e agora também parece que os primeiros meses do ano sem contar com o Paulinho, segundo o Pedro Pontin, médico do Palmeiras. Muito bem. Aí, o São Paulo a gente projetou com um time competitivo, né? Ninguém imaginou, O problema né, foram as lesões, né? Exato, ninguém imaginou que o... 70 lesões o São Paulo teve durante o ano. Aí teve, vocês sabem, a gente... o São Paulo tá fazendo revolução no departamento médico, não sei o quê. Mandou embora a manicure, o podólogo, o segurança, o roupeiro, o massagista. A galera. Realmente são pessoas que tiveram muita culpa nas 70 contusões durante o ano. O Júlio Casares, ele deixa bem claro que a culpa, por tudo que acontece no São Paulo, tem que ser dividida igualzinho. Isso. A culpa do podólogo é a mesma culpa do Casares, né? Todo mundo tem exatamente a mesma parcela de culpa no São Paulo, né, Marcelo? Ninguém imaginava que o Lucas fosse se machucar, né, na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, aí que uma contusão que ficou muito tempo fora, né? Ficou muito tempo hoje fora não se resolveu, de combate, né? até hoje não se resolveu. Que o Oscar fosse ter uma lesão grave nas Queria três se aposentar vértebras agora no final do ano. Exato. Que o Caleri fosse se machucar, que o Rian Francisco... Mas o Rian Francisco, eu vou te falar uma coisa. Se ele não se machuca, ele já estava vendido. Tava vendido. Então, Tava mais vendido. um detalhe que a gente não sabia. Que a gente não imaginava ali, mano. A gente contava com o São Paulo utilizando, né? Se bem que foi no começo, né? Mas que fosse usar alguns jogadores até que iriam subir depois de uma copinha. São Paulo vendeu uma galera. Então, foi muita surpresa pro São Paulino. Mas viu? beleza, isso aí, Danilão. Já existiram outras temporadas que clubes como São Paulo sofreram com muitas lesões, etc. Acontece, é ruim. Mas eu acho que o que a gente não imaginava, que o torcedor não imaginava, seria o fato do São Paulo sofrer 2 transfer bans, algo que nunca tinha acontecido. O fato do São Paulo, da denúncia lá do camarote da Shakira. Exato. Que também foi algo inédito. O Monjaro contrabandeado para os jogadores também foi algo inédito. Então, assim, o São Paulo, a gente brinca... Falou aqui, há muito tempo a gente fala, né? O Corinthians parece que cada vez mais ele estava se superando nas notícias. Não pagou a merenda, aí não cortaram a água. E o São Paulo, querendo ou não, parece que estava vendo isso e pensando, pô, a gente tá ficando para trás. Vamos tentar alcançar o Corinthians? Vamos... E se aproximou muito, né? O Corinthians, beleza, o Corinthians ainda ganhou 3 transfer ban. Mas o São Paulo tá ali, ó, tá colado já com 2 transfer ban, né? Que beleza, hein? Tá bom. Muito bem, tá certo. O Santos já é outra coisa, o né? Santos acho que foi o único que a gente meio que cravou, porque o Santos, vocês se lembram, de 24 para 25, ele atrasou demais a programação dele. Teve aquele problema com o Carille, saiu tarde demais. Aí queriam o treinador, como é que chama aquele argentino lá que eles queriam? Enfim,
Tava tudo certo e não deu ideia. Aí até chegar no caixinha, demorou demais pra fazer. Então, era meio que... A gente começou o primeiro programa, o programa número 1, foi no dia 13 de janeiro. O Santos tentou Luiz Castro em determinado momento, Exato. não conseguiu. Então, cara, chegou no final lá, no começo do ano, a gente já sabia que seria um ano difícil pro Santos. E foi, né? Foi. E teve um ponto também importante, como foi Corinthians em 2024, que se não fizesse as contratações do meio do ano, com certeza cairia. E alguns jogadores que chegaram também no meio do ano da equipe do Santos ajudaram na reta final. Então você teve ali, o Mike não performou, mas você teve um Igor Vinícius que foi bem no meio do caminho, foi bem nessa reta final. Então alguns jogadores que chegaram no meio do ano contribuíram para ter uma evolução à equipe do Santos. O Barreal também foi um jogador importante. Barreal importante, principalmente em clássicos, em jogos contra Corinthians e Palmeiras. Adonis Frias, tudo contratação que chegou aos 45 do segundo tempo. Alexis Duarte também, que se não foi um primor na zaga, quando teve ali problemas com lesão e com suspensão, entrou e pelo menos jogou bem. Então, se não tivesse... Lautaro também. E a chegada do Alexandre Matos. Também. Mas isso já foi pro final, né? Agora, se o Marcelo Teixeira pudesse voltar no início do ano, o que ele não teria feito no Santos? Talvez trazer o Kleber Xavier? Foi uma das coisas que ele se arrependeu. Foi depois do Caixinha, né? Enfim. Então, mas foi um dos pontos na temporada que o Você Santista concorda que na hora lá... atrapalhou demais, né? Na hora lá, o Pedro Caixinha, quando foi convocado, quando foi contratado, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Sim, Mas pra mim, mais do que isso, né? Um erro do Marcelo Teixeira foi o seguinte, e algo que o Ademir, ele falou muito durante a temporada. A direção do Santos foi contratando a conta-gotas, não teve um planejamento, porque normalmente quando começa a temporada, você contrata ali uns 3, 4 jogadores, aí no meio do ano você contrata mais uns 2, 3 que você tá precisando, e é isso. O Santos contratou 3, 4 em janeiro, aí mais 2, 3 em fevereiro. Que o Neymar veio no final de janeiro, né? Foi, dia 31, né? Depois que a gente já tinha feito o programa número 1, a gente fez no dia 13 e no dia 31 de janeiro eles anunciaram o Neymar. E foi contratando, e ficou, e passava mês, entrava mês, saía mês, contratando. Tanto que o Santos contrata um caminhão de jogadores, né? Então, assim, você viu que não foi planejamento nenhum e foi tudo feito na base do desespero. É isso. Então, né, é legal, né? A gente, nesse programa do Tempo de Jogo Especial do final de ano, alguns que nós estamos fazendo, lembrando a você, a gente volta ao vivo no dia 5 de janeiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro e o Paulista no dia 10, 11. Quer dizer, o calendário mudou, então já em janeiro não tem mais nem espaço. Então, nossos programas especiais de final de ano são curtinhos, porque no dia 5 a gente já tá ao vivo de novo, né? Começando toda a temporada 26, que vai ser muito bacana, com direito à transmissão da Copa do Mundo 2026 pela Energia 97. Aliás, galera, deixa eu dar uma dica bacana pra vocês, agora nesse final de ano, da YPF Lubrificantes. Porque na YPF Lubrificantes, inovação e tecnologia andam com você em todos os caminhos. O Elayon cuida do motor com inteligência, proteção eficaz e alta performance garantida. Já o Extra Vida entrega potência e durabilidade para sua frota render muito mais, seja nas estradas ou na cidade. Desempenho real, proteção que se sente de verdade. Confia que é YPF Lubrificantes. Muito bem. Então a gente falou, né? Mostrou pra vocês o programa número 1. E como vocês viram, foi dali do programa número 1 que surgiu a tal da aposta. Né? Que o senhor Ranieri, de forma brilhante, inventou e o seu Sgrilles completou. É barba e cabelo. Ficaremos, sim. Vocês pensam, vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, principalmente, né? Pô, os caras estão com o cabelo e a barba normal, então eles não pagaram a aposta? Pagaremos. Aqui na Energia não tem essa conversa. Aposta feita é aposta paga. Não tem conversa. O cara pode até fugir, mas uma hora ele vai pagar. Mas o que a gente fez? Como o mês de dezembro foi muito corrido para todos aqui, não ia dar tempo da gente fazer, né? Então, assim, pô, 2 fazem, 2 vão fazer depois. Não, vai fazer todo mundo junto. É porque completa um ano mesmo em janeiro, Isso. Né? Então, como a gente acabou de reprisar para vocês o primeiro programa feito no dia 13 de janeiro, então até o dia 13 de janeiro de 26, todos nós pagaremos a aposta devidamente e começaremos então a temporada 26 de forma ridícula, né? No que diz respeito à nossa figura, né? Todo mundo de cabelo ou platinado. Inclusive o Quero já fez isso, já se adiantou, já quis ficar ridículo primeiro, ele já fez. Então vai ficar todo mundo com cabelo
platinado ou loiro. Aquele loiro, Xuxa e tal, cada um com sua preferência. E se a gente ficou... E cabelo e barba, né? E se a gente ficou na votação aqui dos programas da Energia, a gente foi eleito o quarto mais bonito entre 4 participantes, é capaz que depois de pintar a gente caia algumas posições, mesmo com 4 participantes. Ou não, né? Vai saber que o ridículo traz audiência. Então. Tem rebaixamento nisso aí. Feio pra E o Danilo vai ficar mais ridículo ainda, que dos 4, ele é o único que só vai pintar o cabelo. Ele não pode mexer na barba dele. Então ele vai ser o único. Vai ficar bicolor. Ele tem um contrato com a Maitê e a Maitê não liberou ele pintar a barba. Ela chegou pro Danilo e falou contrato assim, com a Maitezinha. papai, fica só meio ridículo. Ridículo inteiro não. Vai ficar horrível, velho. Meu Deus, isso pareceu o Belo. Papai, o cabelo tudo bem, mas a barba não vai não. Nossa senhora. É isso. Faz um teste aí, fala assim. Mel, sua boca. Sua boca tem o mel. Que beleza. Pra cantar, sou Melhor péssimo. sabor, não Péssimo, não dá. Tá bom. Gente, então é o seguinte. Tá encerrando aqui mais um programa especial, né, de final de ano do Tempo de Jogo. Esse foi legal porque a gente mostrou pra vocês, quem não tinha ouvido ou visto, mostramos pra vocês trechos do que foi o nosso primeiro programa, né? Aquela moedinha número 1 do Tio Patinhas. Foi aqui o nosso programa número 1, no dia 13 de janeiro de 2025, ainda com horário diferente, com posicionamento diferente da bancada, só no YouTube. Depois evoluímos por FM e foi muito bacana contar com a audiência de vocês crescendo cada vez mais ao longo da temporada. Muito obrigado a todos pela audiência, seja no rádio, seja no YouTube, seja no nosso app da Energia 97, né? Foi muito bacana. Então é isso. Esse foi mais um programa especial do Tempo de Jogo, um oferecimento de YPF Lubrificantes, inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes. E KTO, aposte em kto.bet.br. Um abraço pros senhores aqui da bancada, hein? Valeu, grande abraço a todos vocês galera. Aí. Obrigado você que acompanhou a gente o ano inteiro, mandou mensagem, participou, mandou vídeo. Grande abraço a todos vocês aí. É isso, tamo junto, Danielão, Lima, Esgrilles, Quero, Cowboy. Quero, o quê? Mal criado. Fala aí. Que hoje você sabe que tem uma coisa interessante. No primeiro programa, esse pentelho era mudo. Era mudo? Ele não sabia falar, Tava aprendendo a falar. Tava aprendendo a falar. Tava aprendendo. E um abraço também. Confia comigo, no replay. O Robert... Perdão. O Robertinho de Recife de Mauá também, que fez aqui toda a temporada junto com a gente. Tamo junto. Silvio Luiz, Gabiru, Quero. Isso, Quero, Gabiru. E legal que tá todo mundo com o contrato renovado para a próxima temporada do Tempo de Jogo, né? Inclusive o Quero, hein? Quero. O Ranieri atualizou os gatilhos dele pro próximo ano para pegar no pé do Lima. Tem gatilhos encaminhados e renovados. Se o Lima tiver um treco ano que vem, eu já recebo aposentadoria automática. Tá bom. Gente, então muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um Tempo de Jogo especial de final de ano. Tenham todos aí uma ótima tarde. Um abraço. Tchau, tchau. O árbitro apitou. O Tempo de Jogo está encerrado. Em breve, mais 90 minutos de informações do esporte para você. Energia.